Então, pessoal, vamos fazer a correção da primeira bateria do TPS sobre renascimento cultural e reforma religiosa na Idade Moderna, ok? Então vocês têm 10 questões aqui, deixa eu só diminuir para mostrar lá no fundo, no final. Vocês têm um gabarito lá no final e aqui eu vou comentar só os itens errados, distratores, ok? Eu destaquei em vermelho o item correto. Então, olhem só. A primeira questão fala assim: criada pelos humanistas italianos e retomada por Vasari, a noção de uma ressurreição das letras e das artes graças ao encontro com a antiguidade foi seguramente fecunda. Essa noção significa juventude, dinamismo, vontade de renovação. Teve em si a inevitável injustiça das abruptas declarações de adolescentes, que rompem ou creem romper com os gostos e as categorias mentais dos seus antecessores. Mas o termo renascimento, mesmo na acepção estrita dos humanistas que o aplicavam essencialmente à literatura e às artes plásticas, parece-nos atualmente insuficiente. Vamos lá. O renascimento cultural, como a gente comentou no outro vídeo, vai ser um movimento cultural, um movimento de ideias nas artes, né, na cultura das elites europeias, que nasce nas cidades, associado à burguesia. Ok? E é um movimento que começa no final da Idade Média, século XIV, em alguns casos até no finalzinho do século XIII, mas século XIV, mas se desenvolve sobretudo no início da Idade Moderna, século XV e século XVI. A sua base vai ser a retomada de valores clássicos greco-romanos, a ideia de que a cultura clássica greco-romana foi a cultura mais desenvolvida da história, e segundo os homens do Renascimento, essa cultura foi abandonada ou marginalizada no período medieval, estava sendo agora retomada por esses intelectuais artistas, né, na Idade Moderna. A própria ideia de Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna reflete essa visão de um renascimento dos valores clássicos, né, greco-romanos. Esses intelectuais, estudiosos e artistas que vão buscar na cultura clássica grego-romana um padrão, uma referência para retomar esse desenvolvimento cultural, né, de modelo grego-romano, eles ficaram conhecidos como humanistas. E o humanismo vai ser exatamente esse movimento, né, de retomada dos valores clássicos greco-romanos, né, e que desenvolveu também um desdobramento chamado classicismo. Ok? O antropocentrismo, etc. O centro foi a Itália. A Itália era a área mais desenvolvida da Europa do ponto de vista urbano e comercial no final da Idade Média. A Itália foi um dos centros da cultura clássica greco-romana. Os italianos tinham contato com o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, mais contato com o Império Bizantino do que os outros povos da Europa Ocidental tinham. Então, né, conseguiram com isso receber uma influência cultural bizantina, grega e romana muito maior. Tinham também mais contato, os italianos, mais contato com o Oriente Médio muçulmano. Os muçulmanos preservaram parte dessa tradição clássica greco-romana. Então, o ambiente das cidades italianas, como Florença, Gênova, Milão, né, Veneza, vai ser um ambiente social e econômico distinto daquele do feudalismo que predominou na Idade Média. E com uma elite burguesa de mercadores, comerciantes, artesãos, né, diferente daquela elite clássica tradicional, clássica não, mas feudal, né, tradicional, da Idade Média, que era a nobreza medieval. O Vasari foi um pintor e também historiador italiano. Ele viveu entre 1511 e 1574. Né? E em 1550 lançou um livro chamado Vida dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos. Então virou também um dos grandes intelectuais a difundir a cultura clássica grego-romana. Bom, acontece que essa visão do homem renascentista, de que a Idade Média foi uma época das trevas, onde a cultura clássica grego-romana foi marginalizada, pouco desenvolvida, é uma visão equivocada, é a visão do homem do Renascimento. A cultura clássica grego-romana ela não se desenvolveu na Idade Média, como aconteceu na Antiguidade, porque o ambiente social era outro. Mas ela foi preservada pela própria igreja, pelos mosteiros, sobretudo. Né? Então, o texto, né, que fala sobre essa necessidade de rever o termo de renascimento,
levou esse comando que fala assim, ó, a revisão que o autor nos apresenta com relação ao termo renascimento aponta para o fato de que no caso, a resposta é a letra A, né, a Idade Média não deve mais ser vista como um período de obscurantismo, onde a cultura estava totalmente morta. Não faz sentido considerar a Idade Média como uma Idade das Trevas. Ela simplesmente é uma cultura diferente da cultura clássica e dessa cultura que estava se desenvolvendo no período do Renascimento, que, como eu comentei, não rompeu com a religiosidade. O Renascimento não foi um movimento anticristão, não foi um movimento anticatólico, não foi um movimento antirreligioso, né? E ele, inclusive, vai absorver ou vai manter alguns traços da cultura medieval. Tem uma questão mais à frente que fala sobre isso. Bom, mas a letra B está errada por quê? Porque fala assim, ó, a cultura medieval já realizava um questionamento ao teocentrismo, fato que foi apenas aprofundado pelo humanismo e pelo Renascimento. Não, ela não questionava o teocentrismo, a cultura medieval foi teocêntrica. C. Fato que a ruptura que os humanistas pretendiam com a Idade Média era apenas aparente, pois a suposta inspiração na Antiguidade esteve sempre subordinada aos padrões medievais. Não. Pessoal, olhem só, o fato de ainda persistir ou existir elementos medievais na cultura renascentista não significa que, ao mesmo tempo, não significa que essa cultura era simplesmente um prolongamento da cultura medieval. Houve, sim, uma inovação. A gente vai ter uma inovação nas artes, nas técnicas de pintura, na visão política, a retomada de valores clássicos grego-romanos que, mesmo preservados pela Igreja, não tinham sido plenamente desenvolvidos na Idade Média. Então, o que a gente tem vai ser uma cultura inspirada no pensamento clássico que preserva traços da Idade Média. Mas ela não significa simplesmente uma subordinação aos padrões medievais, né? É uma época de transição, né, como a gente falou, né? Ainda não é uma cultura plenamente moderna, mas também já não é mais aquela cultura típica da Idade Média. Ela mantém traços medievais e está apontando, né, uma ruptura, uma mudança, né, em vários aspectos. O D fala assim, ó, o obscurantismo medieval não impediu a existência de uma produção artística, embora esta fosse esteticamente inferior à da Renascença. A cultura artística renascentista ela foi muito mais aprimorada, muito mais desenvolvida, muito mais avançada em termos de técnicas de pintura, de escultura, isso é evidente, né? A gente pode falar que a cultura medieval, a arte medieval, ela foi diferente, mas em termos de tecnologia, ou de técnica, melhor dizendo, né? Em termos de escultura, pintura, arquitetura, o Renascimento foi um claro avanço. E letra E, o humanismo ainda imprime ao Renascimento uma visão conformista com relação ao mundo, o que muito se assemelhava ao pensamento medieval. Não, o humanismo vai ser exatamente recuperar, retomar esse padrão artístico, né, intelectual clássico grego-romano, e que centrado no homem, né, e também no racionalismo e numa curiosidade a respeito do mundo, da natureza, do próprio ser humano, que vai romper com o conformismo religioso da Idade Média. Ok? Na questão 2 fala assim, ó, se volveres a lembrança ao Gênese, entenderás que o homem retira da natureza seu sustento e a sua felicidade. O usuário, ao contrário, nega ambas, desprezando a natureza e o modo de vida que ela ensina, pois outros são no mundo seus ideais. Essa passagem do poeta florentino exprime o poeta florentino é o Dante Alighieri. O Dante viveu na Baixa Idade Média. Ele nasceu em 1265 e morreu em 1321. Né? Ele morre no início da crise do século XIV. A obra famosa dele, né, uma obra literária famosa dele é a Divina Comédia, que tem um tema religioso, mas ao mesmo tempo já está anunciando, né, princípios, valores ligados à clássica. A resposta dessa questão é a D, porque nessa passagem o Dante exprime uma concepção dominante na Baixa Idade Média de condenação à prática da usura por ser contrária ao espírito cristão, né? Quando ele fala, né, do capital usurário, na verdade, né, da usura, né, que era praticada já na Idade Média, com o desenvolvimento dos bancos, do comércio das cidades, que era contrário àqueles princípios do cristianismo. Então a resposta é a letra D. Na letra A está errado que fala assim, ó, uma visão já moderna da natureza, que aqui aparece sobreposta aos interesses do homem. Não, ele preserva essa tradição medieval, esse preconceito contra os juros, né, o lucro excessivo, né, o capital financeiro que estava nascendo, né, a usura.
B. Um ponto de vista já ultrapassado no seu tempo, posto que a usura era uma prática comum e não mais proibida, não. Era uma prática condenada, estava sendo retomada, né, e era condenada. C. Uma nostalgia pela antiguidade greco-romana, onde a prática da usura era severamente coibida, não. Essa prática vai ser coibida a partir da Idade Média, né, com uma visão cristã de uma economia mais natural, onde as pessoas vão produzir para o seu sustento, né, e vão vender o seu produto por um preço justo, né, e muito menos vai emprestar dinheiro e cobrar juros. A ideia de que quem está pegando dinheiro emprestado está precisando daquele dinheiro. Se você cobra juros, você estaria se aproveitando da necessidade, né, daquela pessoa. Essa é a visão, era a visão na Idade Média. Uma perspectiva original, uma vez que combina a prática da usura com a felicidade humana. Não, ao contrário, vai estar criticando, né, a usura. Na questão 3, nós temos o seguinte: o Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa Ocidental, no início da Idade Moderna, encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, expressando o pensamento e a visão de mundo próprios de uma sociedade mercantil e, portanto, mais aberta e dinâmica, manifestando-se principalmente através das artes da filosofia. Aliás, manifestando-se principalmente através das artes da filosofia, o movimento renascentista tinha como eixo. Só diminuir aqui para a gente passar para outra página. Aí eu volto a ampliar aqui. A resposta é a letra D, tá? A valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Ok. Vamos voltar aqui. Por que a A vai estar errada? Tinham como eixo a sabedoria popular e o domínio da maioria, como mecanismo de combate ao poder aristocrático e de oposição aos novos segmentos sociais em ascensão. Não, o eixo vai ser exatamente um novo segmento social em ascensão, que é a burguesia. E não vai ter como eixo a ideia de uma sabedoria popular, um senso comum, ao contrário, é uma cultura mais elitista, urbana, da classe média em ascensão, dessa burguesia em ascensão, né, retomando os valores clássicos greco-romanos. O homem comum não vai ser tão envolvido nessa cultura. E o camponês, pessoal, os camponeses eram a maioria da população. Assim, a maioria esmagadora da população na Europa. Eles não vão compartilhar do pensamento renascentista, do pensamento antropocêntrico, né, do pensamento humanista. Não? O B está errado que fala assim: a oposição a todas as religiões organizadas, pois os princípios religiosos impediam a liberdade de opinião e tornavam o homem alienado. A igualdade jurídica de todos os indivíduos, suprimindo-se os privilégios de classe e equiparando os direitos e obrigações cidadãos. Totalmente errado. Como falei, o Renascimento não foi um movimento antirreligioso, não vai defender a isonomia, que vai ser um princípio do liberalismo, que ganha força no final da Idade Moderna com o Iluminismo. Os privilégios de classe. Essa ideia vai ser uma ideia defendida por democratas radicais, depois, né, por socialistas. Então, isso não é uma característica do Renascimento. É uma coisa que vai se desenvolver a partir do final da Idade Moderna, do Iluminismo em diante. C. A liberdade de trabalho inerente a qualquer pessoa, como instrumento capaz de possibilitar a criação e o crescimento do ser humano, sendo necessário abolir as corporações de ofício. Não, as corporações de ofício, aquelas associações, grêmios, guildas, né, de comerciantes, né, de artesãos, elas vão continuar existindo. Elas vão ser abolidas na Europa continental a partir da Revolução Francesa. Né? Então o movimento renascentista não é um movimento contra as corporações, não faz nenhum sentido isso. O racionalismo e o geocentrismo, convicção de que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência, concepção de que a Terra é o centro do universo, não ao contrário. No Renascimento a gente vai ter o desenvolvimento do heliocentrismo, né? A ideia de que o Sol vai ser o centro desse universo conhecido na época e a Terra girando ao redor do Sol. Como vai ser descoberto e desenvolvido pelo Copérnico e pelo Galileu. Ok? Questão 4. Que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade e informa um movimento tão preciso e admirável? Na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus. A beleza do mundo, o exemplo dos animais. Um texto aí do Hamlet, né, da obra famosa do Shakespeare. O valor renascentista expresso nesse texto é o humanismo, né, a valorização do homem a partir daquela visão desenvolvida pelos gregos e pelos romanos. Não é o antropomorfismo, a ideia de Deus com formas humanas. Não é o hedonismo nesse caso. Não é a valorização
do belo, né, e de uma vida voltada para a satisfação pessoal, ainda que fale em beleza do mundo, mas é claramente um texto falando, né, do humanismo, do antropocentrismo, né, daquela cultura renascentista. Também não é necessariamente do individualismo, não, está falando do homem de uma forma geral, né, e nem do racionalismo. Ok? Porque esse trecho não destaca a questão da razão ou do racionalismo, que foi importante também no Renascimento Cultural, foi mais importante ainda na Revolução Científica e muito mais importante no Iluminismo. Mas é um texto que destacando, obviamente, essa admiração pelo homem por sua capacidade. Né? Se tivesse colocado o antropocentrismo no ar, aí iria se chocar com C, né? Mas colocou o humanismo, é realmente a letra C. Acerca do Renascimento. 1. As características do homem no Renascimento são racionalismo, individualismo, naturalismo e antropocentrismo, em oposição aos valores medievais baseados no teocentrismo. 2. O Renascimento não foi um processo homogêneo. Seu desenvolvimento foi muito desigual e as manifestações mais expressivas se deram nos campos das artes e das ciências, sendo que no campo artístico a literatura e as artes plásticas ocupavam lugar de destaque. 3. A arte renascentista tornou-se predominantemente religiosa, retratando a vida de santos, de clérigos e cotidiano cristão da época. Já dá para perceber que esse 3 está errado, né? 4. A Itália foi o centro do Renascimento porque era o centro do pré-capitalismo, do desenvolvimento comercial e urbano, que gerava os excedentes de capital mercantil para o investimento em obras de arte. E 5. A ascensão do clero foi fundamental para que se desenvolvesse nos estados italianos um poderoso mecenato, plenamente identificado com as concepções terrenas dominantes entre os eclesiásticos. Né? Assim que está errado, é a ascensão da burguesia. Mecenato vem de Mecenas. Os Mecenas são um amigo muito rico do imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma, e que patrocinou as artes lá no início do Império Romano. Aí burgueses, papas também, monarcas passaram a patrocinar as artes, ficaram conhecidos como mecenas. E o mecenato é essa prática de patrocinar as artes, embora realmente alguns papas, como o Papa Júlio II, né, que patrocinou o Michelangelo, né, pintou ali o teto da Capela Sistina, tenham sido mecenas, né? O item está errado porque, na verdade, é a ascensão da burguesia, que foi fundamental para que se desenvolvesse o mecenato. Então, olha só, 3 e 5 é que estão errados. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, resposta letra B, 1, 2 e 4. Ok? Deixa eu ver, nós já temos 17 minutos. Tá, vamos continuar aqui. E agora falando da reforma religiosa. Pessoal, a reforma religiosa a gente divide em 2 segmentos. A reforma protestante, como a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana, que foi um movimento religioso de ruptura com o catolicismo e com a criação de novas igrejas independentes da Igreja Católica, que não reconheciam a autoridade do Papa, não reconheciam a necessidade da própria Igreja Católica, que vão valorizar a leitura da Bíblia, a Bíblia como a principal fonte de autoridade, né, para o desenvolvimento do cristianismo, vão defender a ideia de que a fé é que vai salvar um indivíduo. Em alguns casos, essa fé é vista como uma graça, um presente de Deus. Então, na verdade, algumas pessoas já nasceram predestinadas à salvação, né, e outras à condenação, é o que o calvinismo vai defender. Em alguns casos, a reforma levou à criação de igrejas nacionais, com a igreja subordinada a um monarca que estava se tornando absolutista, foi o caso da igreja anglicana. Né. Essas igrejas, luterana, que começou lá na Alemanha com Lutero, em 1517, calvinista, o Calvino, João Calvino era um pregador francês, né, mas que vai pregar na Suíça, fazer reforma na Suíça. E o Henrique VIII, o monarca, a igreja anglicana, né, o anglicanismo, a igreja anglicana, lá na Inglaterra, associada à reforma liderada ou estimulada patrocinada pelo rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, esses 3 movimentos foram considerados heresias pela Igreja Católica. E com o apoio de monarcas católicos, a Igreja vai realizar a contra-reforma e a própria reforma católica, criando instrumentos para combater a expansão, né, do protestantismo. O resultado foi a divisão da Europa em 2 campos, campo protestante e campo católico. Então, sobre a reforma religiosa do século XVI, é correto afirmar que, nas áreas em que ela penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade. Isso é básico. A reforma religiosa, ou a reforma protestante, ela vai atingir todos os setores da sociedade. Né, dos mais
ricos aos mais pobres, né, das elites, né, ao povo, né, burgueses, nobres, monarcas, né, parte do clero católico rompe com a Igreja Católica e abraça o protestantismo. O Lutero, ele era monge da Igreja Católica. O Calvino era advogado, né, mas também frequentou ali estudos na Igreja Católica. A maioria dos bispos na Inglaterra apoiou a reforma protestante, a reforma anglicana. Né? Então, e vai atingir todas as camadas sociais, camponês, trabalhador urbano e tal. Muito bem. Então, essa é a resposta. Aqui, ó. B está errado, que fala que foi um fenômeno tão elitístico quanto o Renascimento, permanecendo afastado das massas rurais e urbanas. Não, vai atingir toda a população. Nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Tem uma explicação muito comum nos vestibulares que afirma que a ascensão da burguesia levou em algumas regiões da Europa essa burguesia a patrocinar uma reforma ou apoiar uma reforma religiosa, defendendo uma igreja que não criticasse tanto o capitalismo como o clero católico criticava. Então, tem a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Fundamentou-se nas doutrinas da salvação pelas obras e na falibilidade da igreja e da Bíblia. Não. Não é salvação pelas obras, não. Salvação pela fé. E a Bíblia, né, infalível. E acabou por ficar restrita à Alemanha luterana, à Holanda calvinista e à Inglaterra anglicana, não. Começou lá na Alemanha, da Alemanha se estendeu para a Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia, né, Finlândia também. Foi para a Suíça, se espalhou por parte ali da França, teve um movimento calvinista huguenote, né, lá na França, que foi suprimido, mas ele acabou se estendendo. Atingiu também a Escócia, que na época era um reino separado, onde nasceu a igreja presbiteriana, né, de base calvinista, então não ficou de forma alguma limitado à Alemanha luterana, à Holanda calvinista e à Inglaterra anglicana. Aqui, ó, nós já temos mais de 20 minutos. Eu vou parar aqui para não ficar muito pesado para eu postar e concluo no próximo vídeo, ok? Até lá.